Olá, sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Eu sou o Glauco. Darei continuidade hoje aqui no meu canal sobre a temática, a problemática do extravio de bagagem. Especificamente sobre o assunto que eu vou tratar hoje aqui é referente, atinente, relativo ao tema 210 do STF, da nossa Corte Maior de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. E o que diz o Supremo Tribunal Federal acerca do extravio de bagagem? Veja, quando eu penso no CDC e ainda eu vou pensar na aplicabilidade do CDC nos casos em que envolve, claro, transporte aéreo, marítimo, ferroviário, enfim, todos esses meios de transportes em que eu vou, como eu fiz menção no meu vídeo anterior, me utilizar de uma empresa terceira para o transporte dos meus bens, aqui no caso a análise que foi levada até o STF não é diferente. Eu digo isso porque, senhores, porque a aplicabilidade do CDC, ela se limita ao nosso território nacional na maioria dos casos. E no caso da temática que envolve o STF não é diferente. Quando enfrentou esse tema, o STF, senhores, ele teve que enfrentar esse tema diante do que já existe no nosso ordenamento jurídico, já está adedre às nossas aplicações legais, desde o conceito de Hans Kelsen, quando vem com a famosa, quem não conhece, quem não estudou direito e sabe da famosa estrutura piramidal na qual a Constituição Federal, e é claro que ele não fez uma doutrina, ele não desenvolveu uma teoria pensando no Brasil. O Brasil apenas aplica, porque é funcional ao nosso Estado, à nossa nação, o conceito bem definido aí por um dos maiores doutrinadores que já existiu, justamente o alemão professor Hans Kelsen. Então, a estrutura piramidal, onde a Constituição está no vértice dessa pirâmide, é aplicável a quase todos os estados democráticos de direito. E não é diferente quando eu penso que, e aí entra uma questão doutrinária, a famosa tal da Grundnorm, que está acima da Constituição. Bom, mas esse é um tema para um outro vídeo, enfim, aqui eu não vou me alongar nessa estrutura. Eu só digo que a visualização de um conjunto de leis de um país obedece o que determina o que está previsto na Constituição Federal. E ali a Constituição Federal ela vai tratar de situações em que os pactos e convenções internacionais eles se compatibilizam com o nosso ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico ele é harmônico como um todo e tem que ser harmônico. O que temos aí na doutrina, nos mais das vezes, é o quê? É o que, doutores? São as antinomias, os conflitos aparentes de normas. Então aqui eu tenho que é só aparente, não é um conflito real, porque se for um conflito real, vai se utilizar de normas de interpretação a mais específica, a norma posterior que derroga a anterior. A gente estudou isso na faculdade, então não é algo impossível de lidar quando eu penso na especificidade desse caso. Tema 210. O tema 210 ele vai versar sobre se aplica o CDC também para voos internacionais, em viagens internacionais. O ponto é, o passageiro e sua respectiva bagagem foi para outro território é outro estado com outra soberania. Pensando em outra soberania, aquela soberania que versa em relação àquele estado, vai aplicar o CDC brasileiro? Não, né? Por isso que surgiu a Convenção de Varsóvia. Então, assim, ela teve origem na década de 30, ali quando as empresas aéreas, as empresas de aviação
tanto no transporte de carga, transporte de passageiros. E aqui também eu abro um parênteses que eu não vou pensar na origem da aviação como transporte de passageiros. Surgiu ali com aquela essência bélica, claro. E depois se viu que dá um belo de um negócio e funciona até hoje muito bem, obrigado. Então ali na década de 30 já surgiu uma primeira estrutura que pudesse ser aplicada a todas as nações, ou aquelas que fazem do uso do Estado democrático de direito e o respeito ao conjunto de normas premissa básica para a aplicabilidade aos seus cidadãos, de forma que minimize o quanto mais os conflitos e não exponha as companhias aéreas, porque a convenção também serve para evitar uma exposição da companhia aérea. Sabe por quê? Porque já se paga aquele prejuízo detectável, e ali não se discute mais, não se exponha mais a companhia. Olha, aconteceu o fatídico, aconteceu o desvio, está aqui o seu valor. E lógico que eu vou lembrar os senhores de que eu falei no meu vídeo anterior, e até para que se possa ter um entendimento melhor do que eu estou falando hoje aqui neste vídeo, eu recomendo que veja aqui no card, aqui em cima, o que eu falo sobre o extravio de bagagem. É o vídeo anterior a esse, dividido em duas partes. Então eu recomendo que primeiro veja esses vídeos para depois entender o que é o tema 210 do STF, para que não fique uma situação meia solta. E ali, quem for assistir, se quiser assistir, vai pensar, caramba, o Glauco já começou a falar do tema 210, mas o que é isso? É porque não viu o meu vídeo anterior. Se vê o vídeo anterior, vai entender o que eu estou falando em relação a essa temática aqui tratada presente. E também na descrição do vídeo tem ali elementos que ajudam ao entendimento desta pequena abordagem em relação à referida temática 210. Então, eu tenho que, voltando à explicação da Convenção de Varsóvia, que nasceu ali no início ali na década de 30, ela foi adedre, ela foi inserida em nosso ordenamento jurídico pelo decreto, eu vou ler o decreto aqui, decreto 20.704 de 24 de novembro de 1931. Então, aludido e referido decreto faz menção à inserção, à harmonização, à comunicação desta Convenção de Varsóvia, que trata da aviação aérea, no nosso ordenamento jurídico. Quem for pesquisar, está como aludido na descrição do vídeo, inclusive na língua francesa. Ali no seu artigo 22, aqui meu francês está um pouco enferrujado, eu não vou ler o artigo em francês. Seria ali uma análise mais profunda e talvez um estudo para eventual artigo ou qualquer outro estudo jurídico que o valha. Portanto, tem no artigo 22 a previsão à indenização. E é claro que, como todo ordenamento jurídico e como todo procedimento legal e como toda evolução legislativa, não ficamos apenas na Convenção de Varsóvia. Por quê? Porque depois veio o Tratado de Haia, depois veio outros procedimentos jurídicos até chegarmos à Convenção de Montreal. A Convenção de Montreal também foi inserta no nosso ordenamento jurídico em 2006. Qual decreto que fez a inserção, que autorizou que pactuássemos da Convenção de Montreal? É justamente o decreto 5910 de 27 de setembro de 2006. Pessoal, analisando aqui, eu vejo que esse vídeo ficou também um pouco longo, então ele será, como do meu tema anterior, dividido em dois vídeos, também em dois vídeos. Um abraço e até o próximo tema.